Dizem que uma canção de ninar pode curar feridas que remédios não alcançam. Esta é a história de uma babá humilde, cujo canto doce acalmou o coração de uma criança traumatizada, sem saber que havia alguém mais escutando. Um homem poderoso, acostumado a controlar tudo ao seu redor, encontrou naquela voz um consolo inesperado. Hoje queremos compartilhar com você um relato cheio de ternura, esperança e a força dos gestos simples que tocam a alma. Antes de começar, te convidamos a curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque acreditamos que a música e a bondade podem transformar qualquer coração. Preparado? Então vamos mergulhar nesta história, porque isso não é apenas uma canção de ninar, é um sussurro direto ao coração. A mansão dos Santos se erguia majestosa entre as colinas de São Conrado, no Rio de Janeiro, suas janelas amplas oferecendo uma vista deslumbrante da Lagoa Rodrigo de Freitas. Por trás dos muros altos e do portão eletrônico, entretanto, habitava um silêncio pesado que contrastava com toda aquela opulência. Era uma casa onde o luxo abundava em cada cômodo, mas onde faltava aquilo que nenhum dinheiro conseguia comprar: o calor de um lar verdadeiro. Marina Oliveira ajustou nervosamente a alça da bolsa simples no ombro, enquanto observava a imponência do lugar que seria seu novo ambiente de trabalho. Aos 26 anos, ela carregava nos olhos castanhos a serenidade de quem cresceu nas montanhas serenas de Petrópolis, onde aprendera desde pequena que as coisas mais valiosas da vida não se compravam. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e suas mãos, pequenas mas firmes, tremiam levemente de nervosismo. Marina não vinha de família rica, nem havia estudado nas melhores universidades do país. Formara-se em pedagogia numa faculdade modesta do interior, mas sua vocação para cuidar de crianças brotava de algo muito mais profundo que diplomas. Nascia do coração. Após responder a um anúncio discreto nos classificados, ela havia sido contratada para cuidar de Miguel, o filho de 5 anos do empresário Eduardo Santos. A dona de casa, a dona Carmen, uma senhora de seus 60 anos com um sorriso caloroso, a recebeu na porta dos fundos. "Seja bem-vinda, querida", disse com sotaque carioca carregado. "O senhor Eduardo está viajando a negócios, como sempre, então vou te apresentar ao pequeno Miguel." Enquanto percorria os corredores decorados com quadros caros e móveis importados, Marina sentia o peso do silêncio que pairava sobre a casa. Não era um silêncio normal, era carregado de tristeza, como se as próprias paredes guardassem lembranças dolorosas. "O menino não fala muito desde que a mãe dele faleceu há 1 ano", explicou Dona Carmen em voz baixa, enquanto subiam a escadaria de mármore. Dona Helena era uma mulher doce, sempre cantava para ele. Depois que ela se foi, o silêncio tomou conta desta casa. Marina assentiu com compreensão, seu coração já se apertando pela criança que ainda não conhecera. Sabia por experiência própria o que era crescer com vazios emocionais. Ela mesma havia perdido os pais ainda jovem e fora criada pela avó, que a ensinara que o amor se demonstrava através de pequenos gestos de cuidado. A porta do quarto infantil se abriu, revelando um ambiente que parecia saído de uma revista de decoração. Brinquedos caros se espalhavam organizadamente pelas prateleiras, uma televisão de tela grande ocupava uma parede inteira e uma cama em formato de carro de corrida dominava o centro do cômodo. Mas ali, sentado no canto mais distante da cama, estava Miguel. O menino era pequeno para seus 5 anos, com cabelos escuros desalinhados e grandes olhos castanhos que pareciam carregar o peso do mundo. Vestia um pijama de seda com desenhos de super-heróis, mas sua postura encolhida contrastava com a força dos personagens estampados no tecido. Em suas mãos pequenas, ele segurava firmemente um ursinho de pelúcia já desgastado, claramente seu único consolo naquele quarto cheio de luxos vazios. "Oi, Miguel", disse Marina suavemente, ajoelhando-se na altura dos olhos do menino. "Eu sou a Marina. Vim aqui para cuidar de você." Miguel a olhou por alguns segundos, seus olhos estudando o rosto novo com cautela, mas não disse uma palavra. Apenas abraçou o ursinho com mais força e desviou o olhar para a janela, onde as luzes da cidade começavam a se acender no final da tarde. "Ele é assim mesmo",
sussurrou Dona Carmen, desde que ficou só com o pai. O Sr. Eduardo é um bom homem, mas está sempre ocupado com os negócios. A construtora dele é uma das maiores do Rio, sabe como é. Marina assentiu, mas seu foco permanecia em Miguel. Havia algo na postura do menino que ela reconhecia, a mesma solidão que ela própria havia sentido quando criança. Mas também percebia algo mais, uma fome silenciosa por afeto, por alguém que realmente o visse. Miguel, ela disse docemente, sentando-se no tapete ao lado da cama. Você gosta de música? O menino não respondeu, mas Marina notou que seus olhos se moveram ligeiramente em sua direção. Era um sinal pequeno, mas significativo. Eu gosto muito de cantar, continuou Marina com a voz cálida. Minha avó sempre dizia que as canções são como abraços que não precisam de braços. Elas nos envolvem e fazem tudo ficar mais leve. Dona Carmen sorriu e se retirou discretamente, deixando as duas almas se conhecerem. Marina permaneceu ali, no chão, respeitando o espaço de Miguel, mas oferecendo sua presença calorosa. Não tentou forçar conversa ou impor atividades, simplesmente ficou. Conforme a noite se aproximava e Dona Carmen ajudava Miguel com o banho e o jantar, Marina observava as rotinas da casa. Tudo funcionava como um mecanismo preciso, mas frio. Hora do banho, hora do jantar, hora de dormir, sem espaço para espontaneidade ou conexões reais. Quando chegou a hora de colocar Miguel na cama, o menino se agarrou ao seu ursinho e se encolheu sob as cobertas de seda. Marina se sentou na cadeira ao lado da cama, observando como ele fechava os olhos com força, como se tentasse fugir de pensamentos que o perturbavam. Miguel, ela murmurou suavemente, posso cantar uma canção para você? Os olhos do menino se abriram e a fitaram com curiosidade, mas ele permaneceu em silêncio. Marina interpretou aquele olhar como um sim tímido. Fechando os próprios olhos, Marina começou a cantar uma cantiga de ninar que sua avó costumava entoar para ela nas noites difíceis da infância. Sua voz, doce e cristalina, preencheu o quarto com uma melodia que falava de campos verdejantes, de chuva mansa e de noites estreladas. Não era uma canção elaborada, mas carregava toda a ternura do mundo em cada nota. Miguel relaxou visivelmente. Sua respiração, antes irregular, começou a se acalmar. Pela primeira vez desde que Marina chegara, ela viu algo parecido com paz no rostinho do menino. O que Marina não sabia era que, do lado de fora da porta entreaberta, uma figura observava em silêncio. Eduardo Santos havia chegado mais cedo de sua viagem de negócios, movido por uma inquietação que não conseguia explicar. Aos 38 anos, ele comandava um império imobiliário que construíra tijolo por tijolo, mas ultimamente sentia que sua vida profissional de sucesso contrastava dolorosamente com o vazio em sua vida pessoal. Alto, de ombros largos e cabelos já começando a grisalhar nas têmporas, Eduardo estava acostumado a ser o homem que tomava todas as decisões, que controlava cada variável. Mas ali estava ele, imóvel no corredor de sua própria casa, completamente desarvorado pela voz suave que vinha do quarto de seu filho. Nunca havia compreendido realmente o que Miguel precisava. Depois que Helena morreu em um acidente de carro, Eduardo mergulhara ainda mais fundo no trabalho, acreditando que prover o melhor para o filho era suficiente. Os melhores brinquedos, a melhor escola, a melhor de tudo, exceto aquilo que realmente importava. Mas aquela voz, aquela melodia simples estava fazendo algo que todos os psicólogos infantis caros e terapeutas renomados não haviam conseguido. Miguel estava relaxando, e Eduardo podia ver através da fresta da porta como seu filho finalmente parecia encontrar paz. Eduardo Santos, o homem que nunca se deixava abalar por nada, sentiu a garganta apertar. Não eram apenas notas musicais que preenchiam o ar, era algo muito mais poderoso. Era o amor puro, oferecido sem segundas intenções, sem expectativas de retorno. Pela primeira vez em anos, Eduardo entendeu que havia perdido algo fundamental ao longo de sua jornada pelo sucesso. E aquela babá humilde,
com sua voz como um sussurro de anjo, estava mostrando a ele exatamente o que era. Quando a canção terminou e Marina beijou suavemente a testa de Miguel, desejando-lhe boa noite, Eduardo se afastou silenciosamente da porta. Não queria interromper aquele momento sagrado, mas sabia que algo havia mudado para sempre em sua casa naquela noite. Enquanto Marina se retirava discretamente do quarto, Eduardo permaneceu no corredor, processando o que havia presenciado. Sua vida, construída sobre fundações de poder e controle, acabara de ser abalada por uma simples canção de ninar. E no silêncio da madrugada, ele soube que aquela era apenas a primeira de muitas noites em que a voz de Marina mudaria não apenas o sono de Miguel, mas o curso de suas próprias vidas. Os dias seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas perceptível, para a mansão dos Santos. Marina estabeleceu uma rotina carinhosa com Miguel, sempre respeitando o silêncio do menino, mas oferecendo sua presença constante como um farol de segurança em meio à tempestade emocional que ele vivia. Todas as manhãs, Marina chegava pontualmente às 7 horas, sempre com um sorriso genuíno no rosto. Diferente das babás anteriores, que Miguel havia rejeitado uma após a outra, ela não tentava forçar atividades ou conversas. Em vez disso, simplesmente ficava por perto, cantarolando melodias suaves enquanto organizava os brinquedos ou preparava o café da manhã do menino. "Bom dia, campeão", dizia Marina todas as manhãs, acariciando suavemente os cabelos desalinhados de Miguel. "Que tal começarmos o dia com nossa música especial?" Miguel nunca respondia verbalmente, mas seus olhos grandes começaram a buscar o rosto de Marina assim que ela entrava no quarto. Era um progresso pequeno, mas significativo. Pela primeira vez em meses, ele não se escondia debaixo das cobertas quando alguém chegava. Marina havia descoberto que Miguel adorava sentar na janela do quarto, observando o movimento da cidade lá embaixo. Era ali que ela se juntava a ele, sempre cantando baixinho canções que falavam de esperança e carinho. Algumas eram cantigas tradicionais que aprendera com a avó, outras eram melodias de MPB adaptadas para a sensibilidade infantil, sempre escolhidas cuidadosamente para transmitir paz. "Sabe, Miguel", dizia Marina numa dessas manhãs, enquanto observavam os prédios da Barra da Tijuca, banhados pelo sol dourado. "Quando eu era pequena e me sentia triste, minha avó me contava que cada pessoa tem uma música especial dentro do coração. Às vezes ela fica escondidinha, mas sempre está lá, esperando para sair." Miguel virou o rostinho para ela, pela primeira vez demonstrando curiosidade real. Marina sorriu e continuou: "Eu acho que sua música é muito bonita, Miguel. Um dia você vai deixar ela sair e vai ser maravilhoso." O que Marina não percebia era que Eduardo havia mudado completamente sua rotina de trabalho. O homem que antes saía de casa antes das 6 da manhã e voltava apenas depois da meia-noite, agora encontrava desculpas para passar em casa durante diferentes horários do dia. Oficialmente, ele dizia para si mesmo que precisava verificar alguns documentos no escritório doméstico, mas a verdade era bem diferente. Eduardo havia se tornado um observador silencioso dos momentos entre Marina e seu filho. Escondido atrás de portas entreabertas ou fingindo estar ocupado com papéis no corredor, ele presenciava cada pequeno milagre que acontecia diariamente. Numa tarde de quinta-feira, Eduardo chegou em casa mais cedo e ouviu uma melodia familiar vinda do quarto de Miguel. Era Aquarela, de Toquinho, mas cantada de forma tão doce e envolvente que parecia uma canção completamente nova. Aproximou-se da porta e viu Marina sentada no chão, com Miguel ao seu lado, enquanto ela cantava sobre castelos, reis e dragões. Pela primeira vez desde a morte de Helena, Eduardo viu seu filho sorrir. Não um sorriso forçado ou educado, mas um sorriso verdadeiro, que iluminava todo o seu rostinho. O impacto foi tão forte que Eduardo teve que se apoiar na parede do corredor, sentindo o peito apertar com uma mistura de gratidão e dor. Aquela cena o transportou inevitavelmente para sua própria infância. Eduardo crescera numa família rica, mas emocionalmente fria. Seus pais,
donos de uma empresa de construção civil que ele havia herdado e expandido, sempre estiveram mais preocupados com negócios do que com afeto. Ele não se lembrava de nenhuma canção de ninar, nenhum momento de ternura genuína. Quando conheceu Helena na universidade, ela havia sido como um sopro de vida em sua existência estruturada. Linda, alegre e espontânea, ela trouxera música e risadas para sua vida. Foi Helena quem o ensinou que o amor verdadeiro não se media em cifras ou conquistas profissionais. E quando Miguel nasceu, Eduardo havia prometido a si mesmo que seria diferente de seus próprios pais. Mas quando Helena morreu naquele acidente terrível, Eduardo havia se fechado novamente. A dor era tanta que ele voltara ao que conhecia melhor: o trabalho, os números, as conquistas palpáveis. Mergulhara nos projetos da construtora como se fosse possível construir muros altos o suficiente para manter a dor do lado de fora. E ali estava ele, escondido no corredor de sua própria casa, percebendo que havia abandonado não apenas a si mesmo, mas também a Miguel. Seu filho havia ficado órfão de mãe e praticamente órfão de pai, numa casa cheia de luxos, mas vazia de amor. Papai sempre ocupado. Eduardo se lembrou das poucas palavras que Miguel havia murmurado nos primeiros meses após a morte de Helena. Na época, ele havia interpretado como uma constatação simples, mas agora entendia que era um pedido desesperado de atenção. Marina, com sua simplicidade e pureza de coração, estava fazendo aquilo que todas as terapias caras e psicólogos renomados não haviam conseguido. Estava devolvendo a Miguel a vontade de viver, de sorrir, de ser criança. Naquela mesma tarde, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Esperou Marina terminar a canção e Miguel adormecer para um cochilo, então a abordou discretamente na sala de estar. Marina, disse ele, aproximando-se com cuidado para não assustá-la. Podemos conversar? Marina se levantou rapidamente, alisando o uniforme simples e ajeitando os cabelos. Claro, Sr. Santos. Aconteceu alguma coisa com o Miguel? Eduardo fez um gesto para que ela se sentasse, mas Marina permaneceu de pé, claramente nervosa. Era a primeira conversa real que teriam desde que ela havia sido contratada. Não aconteceu nada, Eduardo disse. E então parou, procurando as palavras certas. Como um homem acostumado a comandar reuniões e fechar negócios multimilionários, ele se surpreendeu com a dificuldade de expressar sentimentos simples. Na verdade, aconteceu sim. Mas foi algo positivo. Marina o olhou com curiosidade, suas mãos pequenas se entrelaçando nervosamente. Eu vi o que você tem feito com o Miguel, continuou Eduardo, sua voz ficando mais suave. O jeito como você canta para ele, como você cuida dele de verdade. É meu trabalho, Sr. Santos, Marina respondeu humildemente. Eu gosto muito de crianças, e o Miguel é um menino especial. Não, Eduardo balançou a cabeça. Não é só trabalho. Eu conheço o trabalho, Marina. Eu vivo cercado de pessoas que fazem apenas seu trabalho. O que você faz é diferente. Marina corou ligeiramente, mas manteve o olhar firme. O Miguel só precisa se sentir amado, Sr. Santos. Toda criança precisa. Aquelas palavras simples atingiram Eduardo como um soco no estômago. Claro que Miguel precisava se sentir amado. Como ele havia sido tão cego para não perceber algo tão óbvio? Como você aprendeu isso? Perguntou Eduardo, genuinamente curioso. A cantar? A cuidar assim? Marina sorriu com uma mistura de melancolia e carinho. Minha avó me criou depois que meus pais morreram, quando eu tinha 8 anos. Ela sempre dizia que a música era o remédio mais poderoso do mundo, porque tocava diretamente na alma, e ela estava certa. Eduardo sentiu uma conexão inesperada. Você também perdeu seus pais cedo. Sim, Marina assentiu. Eu sei como é a dor de uma criança que se sente sozinha. Por isso sei também como é importante ter alguém que cante para você, que te faça sentir que não está abandonado no mundo. Houve um silêncio confortável entre eles. Eduardo observou Marina. Realmente a observou pela primeira vez. Viu a sinceridade em seus olhos castanhos, a pureza em seu sorriso,
a força silenciosa que emanava de sua presença simples. Ela não tinha nada em comum com as mulheres sofisticadas com quem ele costumava se relacionar socialmente, mas havia nela algo que todas aquelas mulheres não possuíam: autenticidade. Marina, Eduardo disse finalmente, eu preciso da sua ajuda. Não apenas para cuidar do Miguel, mas para me ensinar como ser o pai que ele precisa. Marina o olhou surpresa. Não esperava aquela vulnerabilidade vinda de um homem tão poderoso. Senhor Santos, ela disse gentilmente, o senhor só precisa estar presente. O Miguel ama o senhor. Ele só precisa sentir que é amado de volta. Mas eu não sei como, Eduardo admitiu, e pela primeira vez em anos, permitiu que sua vulnerabilidade aparecesse. Eu não tive exemplo. Meus pais nunca me cantaram uma canção sequer. Marina sentiu o coração apertar. Ali estava um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que havia crescido na pobreza emocional mais profunda. É fácil aprender, Senhor Santos, ela disse com suavidade. Basta começar. Uma palavra carinhosa, um momento junto, uma música simples. O amor não precisa de técnica, só precisa de sinceridade. Eduardo assentiu, absorvendo cada palavra como se fossem instruções preciosas para salvar sua própria vida. Você poderia me ensinar algumas das canções que canta para ele? Perguntou, quase sussurrando. Marina sorriu, e naquele sorriso, Eduardo viu toda a generosidade do mundo. Claro que posso, Senhor Santos. Será uma honra. E assim, naquela tarde, começou uma jornada que mudaria para sempre a vida de todos naquela mansão. Eduardo não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que a maior riqueza que poderia dar ao seu filho não estava em nenhum banco. Estava no calor de sua própria voz, cantando uma simples canção de ninar. Do quarto, Miguel dormia profundamente, mas em seus sonhos, pela primeira vez em muito tempo, não havia mais pesadelos. Havia música, havia vozes conhecidas e havia uma sensação estranha e maravilhosa que ele estava começando a lembrar como chamar: esperança. A semana seguinte trouxe uma mudança inesperada na rotina da mansão dos Santos. Eduardo, que há meses não alterava seus compromissos por nada que não fosse extremamente urgente, começou a cancelar reuniões para chegar em casa no horário do lanche de Miguel. Oficialmente, ele dizia à sua secretária que precisava revisar projetos em casa, mas a verdade era bem diferente. Marina notou a presença mais frequente de Eduardo, mas não fez comentários. Continuava sua rotina carinhosa com Miguel, sempre cantando e conversando suavemente com o menino, que a cada dia se mostrava mais receptivo. Já não se escondia quando ouvia passos no corredor, e às vezes até esboçava pequenos gestos. Apontava para um brinquedo ou segurava a mão de Marina quando ela cantava. Numa tarde de sexta-feira, enquanto Marina ajudava Miguel a montar um quebra-cabeça no tapete da sala de brinquedos, Eduardo apareceu na porta. Era a primeira vez que ele entrava no cômodo desde que Marina havia sido contratada. Boa tarde, disse Eduardo com uma voz mais suave que o habitual. Posso entrar? Marina se levantou rapidamente, mas Eduardo fez um gesto para que ela permanecesse sentada. Por favor, continue. Eu gostaria de participar, se não for incômodo. Miguel olhou para o pai com curiosidade, mas não demonstrou medo ou desconforto. Marina sorriu encorajadoramente. Claro, Sr. Santos. O Miguel estava montando um quebra-cabeça de animais. Você quer se juntar a nós? Eduardo se sentou no chão, algo que não fazia há anos, e observou as pequenas mãos de Miguel trabalhando nas peças coloridas. Que animal é esse, Miguel? Perguntou, apontando para uma peça com listras pretas e brancas. Para surpresa de ambos os adultos, Miguel sussurrou baixinho. Zebra. Foi a primeira palavra que ele dirigiu diretamente ao pai em meses. Eduardo sentiu o coração acelerar, mas seguiu a orientação silenciosa de Marina e manteve o tom calmo e natural. Isso mesmo, é uma zebra, disse Eduardo sorrindo. E essa aqui? Elefante.
Miguel respondeu, um pouco mais confiante. Marina começou a cantarolar uma música sobre animais da savana e Miguel, encorajado, começou a fazer pequenos sons imitando os bichos. Eduardo observava tudo com um misto de alegria e melancolia. Estava redescobrindo seu próprio filho através dos olhos de Marina. Quando Miguel saiu para beber água com Dona Carmen, Eduardo e Marina ficaram sozinhos pela primeira vez desde aquela conversa inicial. Ele falou comigo, Eduardo disse, e sua voz carregava uma emoção que ele não conseguia esconder. Faz meses que Miguel não dirige uma palavra para mim. Marina sorriu com ternura. Ele sempre teve vontade de falar com o Senhor. Só precisava sentir que era seguro. Como você sabe disso? Eduardo perguntou, genuinamente curioso. Marina hesitou por um momento, então decidiu ser honesta. Porque ele fala do Senhor quando estamos sozinhos. Não com palavras, mas com gestos, com olhares. Quando passa um carro parecido com o seu na rua, ele corre para a janela. Quando escuta sua voz no telefone, ele para tudo o que está fazendo para prestar atenção. Eduardo sentiu a garganta apertar. Eu não sabia. O Miguel te ama, Senhor Santos, Marina disse com simplicidade. Ele só estava esperando o Senhor voltar para ele. Houve um silêncio confortável entre eles. Eduardo observou Marina. A forma como suas mãos pequenas organizavam as peças do quebra-cabeça, como seus olhos brilhavam quando falava de Miguel, como sua presença trazia uma paz que ele não sentia há muito tempo. Marina, Eduardo disse finalmente, eu preciso te contar algo, sobre o que aconteceu com Helena, com a mãe do Miguel. Marina o olhou com atenção, percebendo que ele precisava desabafar. Nós estávamos brigados no dia do acidente. Eduardo continuou, sua voz ficando mais baixa. Uma discussão boba sobre eu trabalhar demais, sobre não estar presente. Ela disse que Miguel ia crescer sem conhecer o próprio pai. E eu disse coisas que não deveria ter dito. Marina permaneceu em silêncio, oferecendo apenas sua presença como apoio. Ela saiu de casa nervosa, dirigindo sob chuva e... Eduardo parou, incapaz de continuar. Nunca consegui perdoar a mim mesmo. E depois que ela morreu, mergulhei ainda mais no trabalho, porque era mais fácil do que enfrentar a dor. E o Miguel. Senhor Santos, Marina disse gentilmente, o senhor não pode carregar essa culpa para sempre. A Helena não ia querer isso, e o Miguel precisa do seu pai presente, não do seu pai sofrendo. Eduardo a olhou com surpresa. Como você pode ter tanta sabedoria sendo tão jovem? Marina sorriu com uma mistura de tristeza e força. Porque eu também já carreguei culpa desnecessária. Quando meus pais morreram, eu me culpei por anos, achando que se eu tivesse sido uma filha melhor, mais comportada, talvez eles não teriam saído de casa naquela noite. Minha avó me ensinou que o amor verdadeiro não cresce na culpa, mas no perdão, primeiro a nós mesmos, depois aos outros. Eduardo ficou impressionado com a profundidade daquelas palavras vindas de uma jovem que não havia tido as oportunidades educacionais que ele teve. Você é muito sábia, Marina, ele disse com sinceridade. Mais sábia que muitos consultores caros que já contratei. Marina corou ligeiramente. Não é sabedoria, Senhor Santos. É só o que a vida me ensinou. E o que minha avó sempre dizia. O coração simples enxerga o que o complicado não vê. Nesse momento, Miguel voltou correndo para a sala, carregando um livro de histórias. Para surpresa de todos, ele se dirigiu diretamente a Eduardo e colocou o livro no colo do pai. Você quer que eu leia para você? Eduardo perguntou, ainda incrédulo. Miguel assentiu e se acomodou ao lado do pai no sofá. Marina observou a cena com emoção, mas decidiu dar espaço para pai e filho. Estava prestes a se levantar quando Eduardo a chamou. Marina, você poderia ficar? Por favor? Ela voltou a se sentar e Eduardo começou a ler a história. Sua voz, inicialmente tensa, foi se suavizando conforme percebia que Miguel estava completamente absorto na narrativa. Quando chegou a uma parte onde havia um diálogo entre um pai urso e um filhote,
Marina começou a cantarolar uma melodia suave que complementava a história. Miguel encostou a cabeça no ombro do pai, algo que não fazia há meses. Eduardo teve que parar de ler por um momento, dominado pela emoção. Continue, Marina sussurrou encorajadoramente. Ele está feliz. Eduardo terminou a história e Miguel, sonolento, murmurou: Papai, você pode cantar como a Marina? Eduardo olhou para Marina em busca de ajuda. Ela sorriu e começou a cantarolar Boi da Cara Preta, uma cantiga simples que toda criança brasileira conhece. Eduardo, inicialmente tímido, começou a acompanhar, sua voz grave se misturando harmoniosamente com a voz doce de Marina. Miguel riu. O primeiro riso genuíno que Eduardo havia escutado do filho em meses. E naquele momento, algo mudou definitivamente na atmosfera da casa. Não era mais apenas um lugar onde 3 pessoas coexistiam. Estava se tornando um lar. Obrigado, Eduardo disse para Marina quando Miguel adormeceu no sofá entre os dois. Obrigado por me devolver meu filho. O senhor nunca perdeu ele, Marina respondeu suavemente. Vocês só estavam esperando o momento certo para se reencontrarem. Eduardo a observou no silêncio da sala, iluminada pela luz suave da tarde que entrava pelas janelas amplas. Pela primeira vez, ele realmente viu Marina, não como a funcionária contratada para cuidar de Miguel, mas como a mulher extraordinária que havia trazido música e vida de volta para sua casa. Marina, ele disse hesitante, você gostaria de jantar conosco hoje? Não como babá, mas como nossa amiga. Marina o olhou surpresa. Havia algo nos olhos de Eduardo que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a fazia sentir um calor estranho no peito. Eu ficaria honrada, ela respondeu com sinceridade. E assim, naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Helena, a mesa de jantar da mansão dos Santos não abrigou apenas uma refeição, mas uma verdadeira comunhão. Miguel, sentado entre Marina e Eduardo, conversava animadamente sobre os animais do quebra-cabeça, enquanto os 2 adultos descobriam que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Eduardo descobriu que Marina adorava ler, que sonhava em estudar música, que tinha uma visão de mundo que misturava simplicidade e profundidade de forma única. Marina, por sua vez, viu além da fachada do empresário bem-sucedido e encontrou um homem sensível, inteligente e genuinamente interessado em ser uma pessoa melhor. Quando Marina se despediu naquela noite, Eduardo a acompanhou até o portão, algo que nunca havia feito antes. Marina, ele disse parado sob a luz suave do jardim, eu queria que você soubesse que você mudou nossa vida, a minha e a do Miguel. Vocês que mudaram a minha, ela respondeu, e pela primeira vez deixou transparecer que também estava sendo afetada por aquela convivência. Quando Eduardo voltou para casa e subiu para verificar Miguel, encontrou o filho dormindo tranquilamente, um sorriso suave nos lábios. Não havia pesadelos, não havia choro, apenas a paz de uma criança que estava redescobrindo o que significava se sentir amada. E Eduardo, pela primeira vez em meses, dormiu profundamente, embalado não por remédios ou cansaço, mas pela certeza de que algo precioso estava crescendo em sua vida. Algo que começara com uma simples canção de ninar e que agora prometia transformar tudo ao seu redor. As 2 semanas seguintes trouxeram mudanças que ninguém na mansão dos Santos poderia ter previsto. Eduardo, que durante anos havia sido um fantasma em sua própria casa, começou a se tornar uma presença constante e acolhedora. Pela primeira vez desde que assumira completamente os negócios da família, ele delegou responsabilidades aos seus gerentes e reduziu drasticamente sua carga horária. Senhor Santos está diferente, comentou Dona Carmen com Marina numa manhã, enquanto preparavam o café da manhã. Ontem ele desceu de pijama para tomar café conosco. Em 20 anos trabalhando para esta família, nunca vi isso. Marina sorriu, observando através da janela Eduardo e Miguel no jardim. Pai e filho estavam sentados na grama, examinando pedrinhas e folhas que Miguel havia coletado. Eduardo ouvia atentamente cada descoberta do menino
fazendo perguntas e demonstrando interesse genuíno pelas pequenas maravilhas que apenas as crianças conseguem enxergar. Ele está aprendendo a ser pai, Marina respondeu com carinho na voz. É bonito de se ver. O que mais impressionava Marina era como Eduardo absorvia cada orientação que ela dava. Quando ela explicou que crianças precisam de rotina, mas também de espontaneidade, Eduardo começou a criar aventuras especiais com Miguel, como caçadas ao tesouro pela casa ou piqueniques improvisados na varanda. Marina, Eduardo a chamou numa tarde, depois que Miguel saiu para andar de bicicleta no quintal sob os cuidados de Dona Carmen. Você poderia me ensinar aquela canção que o Miguel mais gosta, a do passarinho? Marina sorriu. Era Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, que ela havia adaptado para uma versão mais infantil. Claro, mas primeiro me deixe perguntar, o senhor cantava quando era criança? Eduardo balançou a cabeça. Nunca. Meus pais achavam que música era perda de tempo. Tudo tinha que ter uma finalidade prática, um retorno mensurável. Que tristeza, Marina disse com sinceridade. A música é como respirar. Não precisa ter finalidade além de existir. Ela se sentou no piano da sala, um instrumento magnífico que nunca era usado, e começou a tocar as primeiras notas. Vem aqui, senta do meu lado. Eduardo hesitou. Eu não sei nada sobre música, Marina. Não precisa saber, ela disse pacientemente. Só precisa sentir. Eduardo se sentou ao lado dela no banco do piano, e Marina começou a cantar suavemente. Sua voz preenchia a sala com uma doçura que fazia o ambiente inteiro parecer mais acolhedor. Quando chegou ao refrão, ela olhou encorajadoramente para Eduardo. Agora você, ela sussurrou. Eduardo tentou acompanhar, sua voz inicialmente tímida e desafinada. Marina não fez nenhum comentário sobre a qualidade vocal, apenas continuou tocando e sorrindo encorajadoramente. Não consegue ser mais grave? Ele perguntou frustrado consigo mesmo. Eduardo? Marina parou de tocar e o olhou nos olhos. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, sem o Senhor Santos. Não é sobre estar perfeito, é sobre estar presente. O Miguel não vai se importar se você está afinado ou não. Ele só quer ouvir a voz do pai dele cantando para ele. Algo mudou no olhar de Eduardo quando ela disse seu nome. Havia uma intimidade nova ali, uma proximidade que ia além da relação profissional. Obrigado, ele disse suavemente. Por tudo. Por me ensinar não apenas a cantar, mas a viver de novo. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como Eduardo a olhava que a fazia sentir borboletas no estômago. Você sempre soube viver, Eduardo. Só estava com medo. E agora? Ele perguntou, se aproximando ligeiramente. Agora você está deixando o amor entrar. Ela respondeu, sem conseguir desviar o olhar dos olhos dele. O momento foi interrompido por Miguel entrando correndo na sala, com as bochechas coradas pelo exercício. Marina! Papai! Venham ver o que eu encontrei! Eduardo e Marina se afastaram rapidamente, ambos corando como adolescentes pegos em flagrante. Miguel, alheio à tensão no ar, puxou os dois adultos pela mão em direção ao jardim. Olhem! Ele disse, apontando para um ninho pequeno em uma das árvores. Tem passarinhos bebês? Eduardo se ajoelhou ao lado do filho, observando o ninho com interesse genuíno. Que descoberta incrível, Miguel! Que tipo de passarinho você acha que são? Sabiás! Miguel exclamou, olhando para Marina com orgulho. Como na nossa música. Marina e Eduardo trocaram um olhar cúmplice. Isso mesmo, campeão, Eduardo disse, acariciando os cabelos do filho. Que tal cantarmos para eles? E ali, no jardim perfumado da tarde carioca, os três começaram a cantar Sabiá juntos. A voz de Eduardo, embora ainda hesitante, se misturava harmoniosamente com a de Marina, enquanto Miguel cantarolava as partes que conhecia. Naquele momento, qualquer observador diria que estavam vendo uma família feliz. E de certa forma, era exatamente isso que eles estavam se tornando. Mais tarde naquela noite,
Depois que Miguel foi para a cama, Eduardo e Marina se encontraram novamente na sala de estar. Havia uma tensão no ar, uma consciência mútua de que algo estava mudando entre eles. Marina, Eduardo começou, caminhando até a janela que dava para a cidade iluminada. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, ela respondeu, se juntando a ele na janela. Você nunca quis ter sua própria família, seus próprios filhos? Marina ficou em silêncio por um momento. Sempre quis, mas nunca encontrei alguém que me visse de verdade, sabe? Não apenas como alguém para cuidar da casa ou dos filhos, mas como uma parceira real. Eduardo se virou para olhá-la. Qualquer homem seria sortudo em ter você como parceira, Marina. Ela o olhou surpresa. Por que está me dizendo isso? Eduardo hesitou, então decidiu ser honesto. Porque nas últimas semanas, vendo você com o Miguel, vendo como você transformou nossa casa em um lar, eu percebi que você é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado. Não apenas para cuidar do Miguel, mas para dividir a vida. Marina sentiu o coração disparar. Eduardo, nós somos de mundos muito diferentes. Somos? Ele perguntou, se aproximando um pouco mais. Porque eu olho para você e vejo alguém que entende o que realmente importa na vida. Você tem algo que todo o meu dinheiro nunca conseguiu comprar: sabedoria do coração. Mas sua família, seus amigos, seu círculo social, Marina tentou argumentar. Que círculo social? Eduardo riu tristemente. Você quer saber a verdade? Nos últimos anos eu não tinha amigos de verdade, apenas sócios e conhecidos. As pessoas se aproximavam de mim pelo que eu tinha, não pelo que eu era. Você é a primeira pessoa em muito tempo que gosta de mim por mim mesmo. Marina o olhou com carinho. Como você pode ter certeza disso? Porque você me viu no meu pior momento. Um pai perdido, incapaz de se conectar com o próprio filho, e mesmo assim me ajudou. Você poderia ter julgado, poderia ter mantido distância, mas escolheu me ensinar, me acolher. Lágrimas se formaram nos olhos de Marina. Eduardo, você é um bom homem, só estava machucado. E você me curou, ele disse suavemente, pegando delicadamente a mão dela. Você curou a mim e ao Miguel. Marina olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo uma emoção que nunca havia experimentado antes. Não era apenas atração física, era algo muito mais profundo. Era reconhecimento, era parceria, era a sensação de ter encontrado alguém que a completava. E se não der certo? Ela sussurrou, vozeando seus medos mais profundos. E se as diferenças forem maiores que os sentimentos? Eduardo usou a mão livre para levantar gentilmente o queixo dela, fazendo-a olhar nos seus olhos. Marina, você já me provou que as únicas diferenças que realmente importam são as do coração. E nós dois sabemos que nossos corações estão falando a mesma língua. Antes que qualquer um dos dois pudesse pensar demais, Eduardo se inclinou e beijou Marina suavemente. Foi um beijo cheio de ternura, de gratidão, de promessas não ditas. Marina correspondeu, sentindo como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos brilhando. E agora? Marina perguntou, ainda um pouco tonta. Agora, Eduardo disse sorrindo. Nós construímos algo bonito juntos, os três. Como se fosse um sinal, ouviram a voz de Miguel chamando do quarto. Marina, papai, podem vir aqui? Eles subiram juntos e encontraram Miguel sentado na cama, segurando seu ursinho de pelúcia. Tive um sonho bom, ele disse sorrindo. Sonhei que éramos uma família de verdade, que a Marina morava aqui conosco e que cantávamos juntos todos os dias. Eduardo e Marina trocaram um olhar emocionado. Sem combinarem, cada um se sentou de um lado da cama de Miguel. Que sonho lindo, campeão, Eduardo disse, beijando a testa do filho. E quem sabe, Marina acrescentou, acariciando os cabelos do menino. Os melhores sonhos podem se tornar realidade. Miguel sorriu
e se aconchegou entre os dois adultos. Vocês podem cantar para eu dormir? E assim, pela primeira vez, Eduardo e Marina cantaram juntos uma canção de ninar para Miguel. Suas vozes se harmonizavam perfeitamente, criando uma melodia que falava de amor, de esperança e de novos começos. Quando Miguel adormeceu, eles permaneceram ali por alguns minutos, observando o menino dormir tranquilamente entre eles. Era a imagem perfeita de uma família que havia encontrado seu caminho de volta ao amor. Obrigado. Eduardo sussurrou para Marina no escuro. Por quê? Ela sussurrou de volta. Por me ensinar que a música mais bonita do mundo é a que fazemos quando amamos de verdade. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, todos na mansão dos Santos dormiram com sorrisos nos rostos, embalados não apenas pelas canções que haviam cantado, mas pela certeza de que haviam encontrado algo precioso. Uma família construída não apenas por sangue, mas por escolha, por amor e por música. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo entre Eduardo e Marina trouxeram uma nova dinâmica para a mansão dos Santos. Havia uma tensão deliciosa no ar, feita de olhares furtivos, sorrisos cúmplices e uma consciência crescente de que algo profundo estava florescendo entre eles. Marina chegava todas as manhãs com borboletas no estômago, sem saber ao certo como agir, agora que a linha entre profissional e pessoal havia sido cruzada. Eduardo, por sua vez, encontrava desculpas cada vez mais criativas para passar tempo em casa, sempre arrumando uma razão para estar por perto quando Marina cuidava de Miguel. Bom dia, Eduardo disse numa manhã de terça-feira, aparecendo na cozinha onde Marina preparava o café da manhã de Miguel. Suas mãos se roçaram quando ele pegou uma xícara de café e ambos sentiram uma corrente elétrica naquele toque simples. Bom dia, Marina respondeu, corando ligeiramente. Miguel ainda está dormindo. Ontem ele ficou acordado até mais tarde, me contando histórias que inventou. Ele está falando muito mais. Eduardo observou com admiração. Ontem à noite, quando fui dar boa noite para ele me contou sobre um sonho que teve com unicórnios cantores. Marina riu. Ele está descobrindo a imaginação. É lindo de ver. Como você, Eduardo disse suavemente, se aproximando um pouco mais. Antes que Marina pudesse responder, Miguel apareceu correndo na cozinha, ainda de pijama e com os cabelos despenteados. Marina, papai, adivinha o que eu sonhei hoje? O que foi, campeão? Eduardo perguntou, levantando o filho no colo com uma naturalidade que ainda o surpreendia. Sonhei que íamos à praia e construíamos um castelo de areia gigante, e a Marina cantava para os peixinhos. Miguel contou animadamente. Eduardo e Marina trocaram um olhar. Que tal tornarmos esse sonho realidade? Eduardo sugeriu impulsivamente. Podemos ir à praia hoje. Sério? Miguel gritou batendo palmas. Marina hesitou. Eduardo, eu não sei se é apropriado. Eu sou sua funcionária e... Você é muito mais que isso. Eduardo interrompeu gentilmente. Você é parte desta família, Marina. E famílias vão à praia juntas. A palavra família fez o coração de Marina acelerar. Ela olhou para Miguel, que a observava com olhos esperançosos, e para Eduardo, cujo olhar carregava uma promessa silenciosa de que aquilo era real. Está bem, ela concordou sorrindo. Vamos à praia. 2 horas depois, eles estavam na praia de Copacabana, longe dos pontos mais movimentados. Eduardo havia escolhido um trecho mais reservado, onde poderiam aproveitar o dia sem muitas pessoas ao redor. Marina nunca havia visto o mar do Rio de Janeiro tão de perto e ficou deslumbrada com a imensidão azul que se estendia diante deles. É lindo, ela murmurou, sentindo a brisa marinha em seu rosto. Você é linda, Eduardo disse baixinho, apenas para ela ouvir. Miguel, alheio ao momento romântico dos adultos, já estava brincando na areia, tentando construir o castelo dos seus sonhos. Marina se juntou a ele, ensinando-o a fazer torres e muros, enquanto Eduardo observava os dois com um sorriso no rosto. Papai, vem ajudar, Miguel chamou.
Eduardo se juntou a eles na areia e, pela primeira vez em anos, se permitiu ser completamente espontâneo. Brincou como uma criança, riu alto, se sujou de areia sem se preocupar com a imagem executiva que sempre mantinha. Agora canta para os peixinhos, Marina, Miguel pediu, apontando para o mar. Marina se levantou e caminhou até a beira d'água. Com a voz sendo levada pela brisa, ela começou a cantar Além do Horizonte, de Roberto Carlos, adaptando a letra para falar de sonhos e esperanças. Sua voz se misturava com o som das ondas, criando uma sinfonia natural que tocou profundamente Eduardo. Miguel correu para se juntar a ela, cantarolando as partes que conhecia. Eduardo os observou por um momento, impressionado com a beleza daquela cena, a mulher que amava e o filho que adorava, unidos pela música no cenário mais lindo do mundo. Não conseguindo ficar apenas observando, Eduardo se aproximou e envolveu Marina pela cintura, cantando junto com ela. Os três ficaram ali, na beira do mar, cantando para o infinito azul, e Eduardo teve a certeza de que aquele era o momento mais feliz de sua vida. Quando voltaram para casa no final da tarde, todos estavam relaxados e felizes. Miguel adormeceu no carro, exausto pelas brincadeiras na areia. Eduardo carregou o filho nos braços até o quarto, enquanto Marina o seguia, observando a ternura com que ele cuidava de Miguel. Ele está tão diferente, Marina comentou enquanto Eduardo cobria Miguel com cuidado. Nós todos estamos, Eduardo respondeu se virando para ela. Você mudou nossas vidas, Marina. Completamente. Eles desceram para a sala, onde a luz dourada do pôr do sol entrava pelas janelas amplas. Eduardo serviu 2 copos de vinho e se juntou a Marina no sofá. Marina, ele começou, com uma seriedade que ela ainda não havia visto. Preciso te dizer algo importante. Ela o olhou com atenção, sentindo que algo significativo estava por vir. Eu me apaixonei por você, Eduardo disse simplesmente. Não apenas pela forma como você cuida do Miguel, ou pela sua música, ou pela sua doçura. Eu me apaixonei por quem você é, pela sua força, pela sua sabedoria, pela forma como você vê o mundo. Marina sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Eduardo, deixe-me terminar, ele pediu gentilmente. Eu sei que somos de mundos diferentes, eu sei que há obstáculos a superar, mas também sei que o que sinto por você é real, é profundo, e é diferente de tudo que já vivi. Eu também me apaixonei por você, Marina confessou, sua voz tremendo de emoção. Mas tenho medo, Eduardo. Medo de que quando a novidade passar, quando você voltar completamente para seu mundo, eu não tenha lugar nele. Eduardo se aproximou e tomou as mãos dela nas suas. Marina, olha para mim. Meu mundo é aqui, com você e com o Miguel. Tudo o que construí só faz sentido se vocês estiverem nele. Mas sua família, seus amigos, seus sócios, eles vão aceitar uma babá simples do interior? Marina perguntou, vocalizando seus medos mais profundos. Primeiro, Eduardo disse com firmeza, você não é apenas uma babá. Você é uma mulher extraordinária, educada, inteligente e com um coração maior que o de qualquer pessoa que eu conheço. Segundo, quem não te aceitar não merece estar na nossa vida. Marina o olhou nos olhos e viu apenas sinceridade ali. Como você pode ter tanta certeza? Porque nos últimos meses você me mostrou o que realmente importa na vida. Antes de você chegar, eu tinha uma casa, mas não um lar. Tinha um filho, mas não uma família. Tinha sucesso, mas não felicidade. Você trouxe tudo isso para a minha vida. Eduardo se levantou e foi até a estante, voltando com uma pequena caixinha de veludo. Marina ofegou, levando a mão ao peito. Eduardo, o que você está fazendo? Ele se ajoelhou diante dela, abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas elegante, com um diamante solitário. Marina Oliveira, você quer se casar comigo? Não porque preciso de alguém para cuidar do Miguel, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Marina. Eduardo, isso é loucura? É, ele concordou sorrindo. A loucura mais sensata que já cometi na vida. Marina olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado diante dela,
e finalmente para a escada que levava ao quarto onde Miguel dormia tranquilamente. Pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos meses, na transformação que havia presenciado, no amor que havia crescido entre eles. Sim, ela sussurrou, e depois repetiu mais alto. Sim, eu quero me casar com você. Eduardo deslizou o anel no dedo dela e a beijou profundamente, um beijo que selava uma promessa de futuro juntos. Papai? Marina? Uma vozinha chamou do alto da escada. Eles se separaram e viram Miguel descendo, esfregando os olhos sonolentos. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou se aproximando. Eduardo e Marina trocaram um olhar sorridente. Vem cá, campeão, Eduardo disse, estendendo os braços para o filho. Temos uma notícia para você. Miguel se aconchegou entre os dois no sofá. Que notícia? A Marina aceitou se casar comigo, Eduardo explicou gentilmente. Isso significa que ela vai morar aqui conosco para sempre e vamos ser uma família de verdade. Os olhos de Miguel se arregalaram. Para sempre mesmo? Para sempre, Marina confirmou, abraçando o menino. Se você quiser. Eu quero! Miguel gritou, pulando no sofá. Eu sempre quis! Agora você vai ser minha mãe de verdade? Marina sentiu o coração explodir de amor. Se você quiser que eu seja meu amor. Quero sim, Miguel disse, abraçando Marina com força. E agora vamos cantar juntos todos os dias? Todos os dias, Eduardo prometeu, abraçando os dois. Para o resto das nossas vidas. E ali, naquele sofá, com Miguel entre eles e o anel brilhando no dedo de Marina, eles cantaram juntos uma canção de gratidão, uma melodia que falava de sonhos realizados e amores encontrados. Lá fora, as luzes da cidade se acendiam, mas dentro da mansão dos Santos, a luz mais brilhante era a do amor que havia transformado 3 vidas solitárias numa família verdadeira. Sabe o que é mais incrível? Eduardo murmurou para Marina enquanto Miguel dormia em seus braços. O quê? Ela perguntou suavemente. Tudo começou com uma simples canção de ninar, e agora temos uma vida inteira de música pela frente. Marina sorriu, beijando a testa de Miguel e depois os lábios de Eduardo. As melhores coisas da vida sempre começam com uma canção, meu amor. E naquela noite, pela primeira vez, os 3 dormiram juntos na sala, aconchegados no sofá, embalados pela certeza de que haviam encontrado o que todos procuram. Um amor verdadeiro e uma família construída com o coração. 6 meses depois daquele pedido de casamento na sala da mansão dos Santos, a vida havia se transformado de maneiras que nem Eduardo, nem Marina, nem Miguel poderiam ter imaginado. O casamento havia sido simples, mas emocionante, realizado no jardim da própria casa, com a presença apenas das pessoas mais queridas. Marina acordou naquela manhã de sábado com o som familiar que havia se tornado a trilha sonora de sua nova vida. Eduardo e Miguel cantando juntos na cozinha enquanto preparavam o café da manhã. Era uma tradição que haviam criado. Nos fins de semana, os homens da casa cozinhavam enquanto ela descansava um pouco mais. Bom dia, minha família, Marina disse, aparecendo na porta da cozinha com o roupão de seda que Eduardo havia lhe dado de presente de casamento. Mamãe! Miguel correu para abraçá-la. Ele havia começado a chamá-la assim naturalmente, sem pressão ou conversa forçada. Simplesmente aconteceu, como as melhores coisas da vida. Bom dia, meu amor, Eduardo disse, se aproximando para dar um beijo de bom dia na esposa. Dormiu bem? Maravilhosamente, Marina respondeu, observando a cena doméstica que ainda a deixava emocionada. Eduardo, o poderoso empresário, estava com um avental com desenhos de palhaços que Miguel havia escolhido, tentando desvirar uma panqueca sem muito sucesso. Papai está aprendendo a fazer panquecas em formato de coração, Miguel explicou, subindo numa banqueta para ajudar. Mas elas estão saindo meio tortas. Marina riu. O importante é o amor que vocês colocam nelas. Enquanto tomavam café da manhã na varanda, com vista para a cidade que despertava, Eduardo observou sua família com um sentimento de gratidão que o surpreendia todos os dias. Marina, agora sua esposa, havia trazido não apenas amor para sua vida,
mas uma perspectiva completamente nova sobre o que realmente importava. Tenho uma surpresa para vocês, Eduardo anunciou, tirando um envelope do bolso. O que é, papai? Miguel perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. São passagens, Eduardo revelou, mostrando os documentos, para passarmos uma semana em Petrópolis, conhecendo onde a Marina cresceu. Marina arregalou os olhos. Eduardo? Sério? Quero conhecer a casa da sua avó. Quero ver onde você aprendeu a cantar. Quero que o Miguel conheça suas raízes também. Eduardo explicou. Somos uma família agora, e as histórias da família são importantes. Lágrimas se formaram nos olhos de Marina. Eduardo havia entendido algo que muitos homens de sua posição social não compreendiam, que amar alguém significava amar também sua história, suas origens, sua jornada. Vamos cantar nas montanhas. Miguel bateu palmas, animado. Vamos sim, meu amor. Marina concordou, abraçando o menino. Mais tarde naquele dia, enquanto Miguel brincava no jardim com Dona Carmen, Eduardo e Marina conversavam na sala de música, um cômodo que antes era apenas decorativo e que agora se tornara o coração da casa. Eduardo, Marina disse sentada ao piano onde tantas vezes haviam cantado juntos. Às vezes eu ainda não acredito que isso tudo é real. Eduardo se juntou a ela no banco do piano. Por quê? Porque parece um conto de fadas. A babá humilde que se casa com o príncipe rico. Marina sorriu com um toque de melancolia. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Eduardo pegou as mãos dela nas suas. Marina, olha para mim. Isso não é um conto de fadas onde o príncipe salva a princesa. Isso é vida real, onde duas pessoas se salvaram mutuamente. Como assim? Você acha que só você ganhou alguma coisa nessa história? Eduardo perguntou, acariciando o rosto da esposa. Marina, quando você chegou aqui, eu estava perdido. Tinha um filho que mal me conhecia, uma vida vazia de significado, um coração endurecido pela dor. Você me devolveu a capacidade de amar, de ser pai, de ser humano. Marina o olhou com carinho. Nós nos salvamos juntos. Exatamente, Eduardo concordou. E continuamos nos salvando todos os dias, construindo algo bonito juntos. Naquele momento, Miguel entrou correndo na sala. Mamãe, papai, venham ver, tem um arco-íris lá fora. Os três saíram para o jardim e, de fato, um arco-íris perfeito se estendia sobre a cidade, formado pela chuva fina que caía enquanto o sol brilhava. É lindo! Miguel exclamou. Sabe o que a minha avó dizia sobre arco-íris? Marina perguntou, abraçando o menino. O quê? Miguel perguntou curioso. Que é Deus pintando no céu para lembrar a gente que depois da chuva sempre vem coisa boa, Marina explicou, olhando significativamente para Eduardo. Como vocês chegaram na minha vida? Miguel disse com a simplicidade profunda das crianças. Eduardo sentiu o coração apertar de emoção. Seu filho, que antes era uma criança triste e fechada, agora era um menino alegre, comunicativo, cheio de amor para dar. Que tal cantarmos para o arco-íris? Eduardo sugeriu. E ali, no jardim da mansão, sob o arco-íris que pintava o céu de São Conrado, os três começaram a cantar uma canção que Marina havia composto especialmente para eles. Era uma melodia simples, que falava de encontros, de família, de amor que nasce quando menos se espera. A voz de Marina, doce e cristalina, se misturava perfeitamente com a voz grave de Eduardo e os agudos infantis de Miguel. Era uma harmonia perfeita, não apenas musical, mas de vida. Dona Carmen os observava da janela da cozinha, com lágrimas nos olhos. Em décadas trabalhando naquela casa, nunca havia visto tanta felicidade entre aquelas paredes. Quando a canção terminou, Miguel correligou. Agora somos uma família cantora. Sempre fomos, Eduardo disse, olhando para Marina. Só precisávamos descobrir nossa música. Naquela noite, depois que Miguel foi para a cama, Eduardo e Marina se sentaram na varanda, observando as luzes da cidade. Eduardo, Marina disse suavemente, tenho algo para te contar. Ele a olhou com atenção. O que é?
Marina sorriu, colocando a mão dele sobre sua barriga. Vamos ter um bebê. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois, um sorriso imenso se espalhou por seu rosto. Sério? Ele perguntou, a voz embargada de emoção. Sério, Marina confirmou. Miguel vai ser irmão mais velho. Eduardo a abraçou com força, beijando seus cabelos. Eu te amo tanto, Marina. Tanto que às vezes dói. Eu também te amo, ela respondeu. E vamos amar esse bebê com a mesma intensidade que amamos o Miguel. Nossa família está crescendo, Eduardo murmurou, maravilhado. E nossa música também, Marina acrescentou. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, planejando o futuro, falando sobre nomes para o bebê, sobre como contar para Miguel, sobre como seria lindo ter uma casa cheia de risadas e canções. Marina, Eduardo disse depois de um tempo, você lembra daquela primeira noite, quando eu te escutei cantando para o Miguel? Lembro, ela respondeu. Você estava escondido na porta. Eu pensei que estava ouvindo um anjo, Eduardo confessou. E não estava errado. Você é meu anjo, o anjo da nossa família. Não, Marina balançou a cabeça. Eu sou apenas uma mulher que acredita no poder do amor. E você é um homem que aprendeu a abrir o coração. E juntos, Eduardo completou, somos uma família. No quarto, Miguel dormia profundamente, sonhando com música e arco-íris. Seus pesadelos haviam ficado no passado, substituídos por sonhos coloridos onde ele, Marina e Eduardo cantavam para o mundo inteiro. E assim, naquela casa que antes era apenas uma mansão luxuosa, mas vazia, agora havia algo que nenhum dinheiro conseguia comprar. Um lar construído com amor, música e a certeza de que os melhores encontros da vida acontecem quando menos esperamos. A história que começou com uma babá humilde cantando para uma criança traumatizada havia se transformado em algo muito maior. Uma família que encontrou na música a linguagem do amor, e no amor, a música mais bonita de todas. E você, acredita no poder de uma canção para transformar vidas? Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que cante para nós com o coração, que nos mostre que não estamos sozinhos neste mundo. Porque no final das contas, todos nós precisamos de uma melodia que nos lembre do que realmente importa: amar e ser amado. Deixe seu comentário contando se você já viveu algum momento especial de amor. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esta história com alguém que precisa acreditar que milagres ainda acontecem. Porque às vezes, o destino canta, e nós só precisamos saber escutar.